sobre várias pessoas no livro de Gênesis, hoje nós vamos aprender algumas lições da vida de Esaú, irmão de Jacó. E para começar, nós vamos ler em nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 25, versículo 19 a 34. A palavra de Deus diz assim: E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. E era Isaque da idade de 40 anos quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Aram, irmã de Labão, arameu. E Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, não podia ter filhos. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo e todo como um vestido de pelo, por isso chamaram seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça, homem do campo. Mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto. Mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo. Estava ele cansado, e disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Como vocês ouviram na semana passada, na aula anterior, né, que como o Senhor proveu uma esposa para Isaque, hoje nós vemos que os dois juntos eram muito felizes, mas que não tinham filhos. E isso causava tristeza em seus corações, e eles começaram a orar ao Senhor, para que o Senhor abençoasse este casal com filhos, porque Isaque se lembrava muito bem da promessa do Senhor, que através dele e de sua família, Deus abençoará todo o mundo. E Deus respondeu às orações de Isaque e de Rebeca, e eles receberam não só um, mas 2 filhos, Esaú e Jacó. O Senhor mesmo deu esta mensagem a Rebeca, de que ela teria gêmeos e que o maior servirá o menor. Foi algo assim, talvez estranho para Rebeca, algo que ela não entendia imediatamente, mas depois, ao decorrer da vida deles, ela começou a entender. Perdão. Os dois eram bem diferentes. Esaú, como nós lemos, né? Fisicamente ele era bem diferente, mas também
bem mais profundamente, internamente, sua pessoa, sua personalidade era bem diferente. E cada um gostava de coisas diferentes. Jacó, né, gostava mais de ficar perto de casa, com sua mãe, e Esaú gostava de caçar. Mas no Novo Testamento nós lemos uma outra coisa, uma descrição de Esaú que é diferente de Jacó. No livro de Hebreus, se você tiver uma Bíblia, seria muito bom você tentar abrir, achar o livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 16. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Ele é chamado de profano, de ímpio. Por quê? O que significa isso, profano? Ele era uma pessoa muito aberta a qualquer coisa, fácil de ser influenciado, mudando a opinião o tempo todo, indisciplinada. Uma pessoa despreocupada, uma pessoa assim que seria levada por qualquer coisa. Também uma pessoa irreverente, sem respeito a Deus. Fazendo o que ele queria, com pouco respeito às pessoas em sua volta e ainda menos respeito por Deus. Ele não tinha isso. E Esaú, ele sabia muito bem, como ele nasceu primeiro, ele era o mais velho. Um dia cairia nele a responsabilidade de ser o líder da família, como Abraão e Isaque já foram. E quando Esaú cresceu, Abraão ainda estava vivo e com certeza Abraão deve ter falado com Esaú muitas vezes sobre as promessas de Deus para a sua família, como seriam abençoadas todas as nações do mundo através desta família, e que um dia Esaú iria receber este grande privilégio de ser o líder desta família, se ele seguisse as leis de Deus, se ele obedecesse as regras que Deus também deu. Mas Esaú logo começou a demonstrar abertamente que ele não tinha nenhum respeito a todas estas coisas, as regras de Deus, as promessas de Deus. Ele se casou. Foi uma grande preocupação dos seus pais, dos seus avós, de que ele se casasse com alguém que também temia a Deus, ao Deus verdadeiro. Mas Esaú, ele não mostrou nenhum respeito por isso. Ele não mostrou nenhum respeito ao Senhor, que era tão importante aos seus pais e seus avós. E ele se casou com duas, nem só uma, com duas mulheres pagãs, cananeias, que não conheceram ao verdadeiro Deus, que serviam a falsos deuses, ídolos, com todas as suas práticas horríveis, muitas vezes dessas religiões pagãs. E parecia que ele não tinha nenhum interesse em suas responsabilidades futuras. Mas como nós podemos evitar ser igual a Esaú? Mesmo antes da nossa conversão. Mesmo antes da nossa conversão, nós devemos ter alguns cuidados, porque as nossas decisões, mesmo sendo criança, adolescente, jovem, influenciam e têm consequências lá no futuro, até às vezes para a vida inteira. Nós temos que guardar as nossas almas. Nós temos que ter um grande respeito pelo Senhor Deus, que nos criou, mesmo quando ainda nós não conhecemos Ele como Salvador. Nós devemos tratar Ele e seu nome com grande reverência. Quando estamos na casa de Deus ou quando ouvimos a sua palavra, nós devemos mostrar um grande respeito, reverência, nunca tomando seu nome em vão. E em nossos relacionamentos com os nossos amigos, com as pessoas que nós queremos gastar mais tempo, nós temos que tomar muito cuidado. Esaú não teve este cuidado. Ele desrespeitava totalmente os princípios de Deus. Se
Se nós fizermos isto, nós vamos formar amizades que nos levam cada vez mais longe de Deus. E que podem até nos levar a tomar decisões e fazer coisas que vão nos afetar pelo resto da vida. Mesmo depois sendo salvo, nós podemos talvez ter que carregar as consequências das nossas decisões de antes da nossa conversão. Nós temos que tomar muito cuidado para não abrir o nosso coração bem aberto para Satanás, para ele poder fazer o que ele quer conosco. Se nós deixarmos isto acontecer, nós seremos levados cada vez mais longe de Deus, cada vez mais longe de buscar a Ele e de receber a salvação. Nós devemos dar valor aos privilégios do Evangelho. Esaú, ele não deu valor nenhum. Aquela primogenitura que nós lemos, né, as bênçãos e privilégios que viriam com o fato de ele ser o mais velho da família, estes grandes privilégios que ele receberia, as grandes bênçãos de Deus, as promessas de Deus, deveriam ter sido para Esaú um grande tesouro, algo valioso, mas ele não tinha respeito nenhum. E nós vemos isso quando ele chegou em casa cansado, ele viu seu irmão preparando uma sopa gostosa. E para ele, naquele momento, a sopa valia mais do que todas as promessas de Deus, do que toda a perspectiva de um dia ele ser o líder desta família especial, sendo abençoado por Deus. O que ele na verdade estava dizendo a Deus com este ato de vender sua primogenitura e de comer a sopa era: Deus, não me importo, esta sopa, o meu prazer, a comida, as coisas desta vida são muito mais importantes para mim. Vale a pena vender todas as suas promessas para receber esta sopa. Isso, né, deve soar assim como algo terrível em nossos ouvidos. Como ele poderia ter feito isso? Mas aí nós devemos parar e pensar um pouco. Quantas vezes nós já vendemos as bênçãos de Deus, as promessas de Deus? Quantas vezes nós ouvimos uma lição da Bíblia, o Senhor nos chamando para nos arrepender, e nós viramos as costas, esquecemos daquilo que nós ouvimos, porque tem um amigo que eu quero gastar tempo, que é mais importante para mim agora, Deus vem depois. Ou um jogo, meus estudos, até coisas boas, nós preferimos acima de Deus, acima do seu reino, acima de salvação. E muitas vezes nós vendemos talvez as promessas de Deus, um tempo para ler a Bíblia, um tempo para refletir sobre aquilo que nós acabamos de aprender. Nós gostamos de vender todas estas coisas por uma soneca. Quantas vezes você já vendeu as promessas de Deus feitas a você? Deus promete que se nós buscarmos a Ele de todo o coração, se nós formos humildes, confessando os nossos pecados, realmente confessando tudo que está dentro do nosso coração, toda podridão, todas as nossas culpas, o nosso pecado, se nos confessarmos isto a Ele, Deus nos promete que Ele nos faça filhos de Deus, que nós poderíamos ser herdeiros do céu. Quantas vezes nós já vendemos tudo isso por algo desta vida? Cristo morreu na cruz, Ele deu ao Filho de Deus, deu a sua própria vida para resgatar pecadores como nós. Quantas vezes nós já vendemos estas coisas, este grande acontecimento? Vendemos por algo banal, algo passageiro.
repente nós somos iguais a Esaú. Talvez nos tornamos orgulhosos igual a Esaú, desprezando as bênçãos de Deus, desprezando sua palavra, desprezando suas promessas, não pensando, sempre ouvindo, mas nunca reagindo, nunca respondendo, nunca indo ao Senhor, sempre colocando para depois. E depois de achar que nós vamos receber uma bênção, como Esaú, ele vendeu porque a sopa era mais importante, mas mesmo assim ele achou que de alguma forma, lá no final, ele ia receber essas mesmas bênçãos que ele tinha vendido. Não, Deus leva a sério a nossa atitude diante dele. Ele vê o nosso comportamento, ele vê a atitude, os pensamentos do nosso coração. E Esaú, realmente ele pensava que ele podia consertar depois, mas não. Nós lemos mais uma vez em Hebreus, capítulo 12, versículo 17, porque bem sabeis que querendo ele, isto é, Esaú, ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento. Ainda que com lágrimas o buscou, ele nunca se arrependeu. E quando ele percebeu que Jacó tinha enganado seu pai, o que também foi bem errado de Jacó, ele deveria ter confiado em Deus para Deus cumprir suas promessas. Mas Jacó queria se adiantar. Ele mentiu para o seu pai junto com sua mãe, isso foi tudo muito errado. Mas agora vamos ver como que foi Esaú nessa situação. Esaú, ele ficou tão desesperado quando ele percebeu que sua bênção tinha sido dada a Jacó, que ele deu um grande brado, a Bíblia fala. Ele ficou triste, não porque ele rejeitou a Deus, não porque ele ficou arrependido, não, ele nunca se arrependeu. Ele só ficou com tristeza que ele não recebeu as bênçãos para ele. Mas um dia, crianças, adolescentes, que já estão avançando um pouco mais na vida, um dia vai ser tarde demais. Talvez você pense, não, mas depois eu vou buscar. Deixa eu estudar, deixa eu fazer amizades, deixa eu sair um pouco, do controle dos meus pais para eu poder fazer o que eu quero. Aí quando eu crescer, ou se eu ficar doente, aí eu busco ao Senhor. Mas pode ser tarde demais. E não só isso. Claro, nós não sabemos se nós vamos ter este depois. Nós não sabemos se nós vamos viver até lá depois. Mas mesmo se nós vivermos até muitos anos ainda, sabe o que acontece se nós deixarmos para depois? O nosso coração se endurece. Aí quando chega lá aqueles anos depois que nós imaginávamos que nós íamos buscar a Deus naquele tempo, quando chega aquele tempo, nós não temos mais nenhum desejo de buscar a Deus. O nosso coração se endureceu. Ou pode ser que a morte chega antes deste depois. E o Senhor Jesus ensina que no inferno haveria pranto e ranger de dentes. Isto quer dizer, a sua consciência vai te acusar para sempre. Sempre cheio de remorso, eternamente, sem poder se arrepender, sem poder alcançar ainda a salvação. Não deixe para depois. Não deixe para depois. Talvez você teme. Você talvez já passou na sua mente este medo, mas e se eu deixar de buscar ao Senhor agora? Talvez depois não vou querer mais. Se isso está na sua mente, busque Ele hoje. Admite que você precisa dEle. Enxerga a sua necessidade. Arrepende-se dos seus pecados e Ele te abençoará grandemente. Ele abençoa, Ele cumpre suas promessas. Ele nos faz filhos de Deus e nos dá a vida eterna. Não deixa estes grandes privilégios passar até que seja tarde demais. Vamos cantar agora
um hino de número 46, que vocês possam cantar pensando nas palavras, naquilo que vocês ouviram e que vocês busquem ao Senhor ainda hoje. Que Deus te abençoe.